Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos no espaço cedido pela nossa casa, a Casa Paulo de Tarso, nossa casa espírita, sediada aqui em Vinhedo. Hoje nós vamos refletir, nós estaremos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, itens 1 e 2, 6 e 7 e 19. Mas antes de nós entrarmos na nossa reflexão propriamente dita, vamos fazer uma oração de agradecimento. Então nós agradecemos ao nosso Pai, a nossa vida, agradecemos essa oportunidade bendita de nós podermos refletir os ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina, essa doutrina maravilhosa que é a nossa doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como nós já dissemos, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando nós nos colocamos numa reflexão envolvendo Jesus, há 2000 anos, é muito importante que a gente busque nos inserir naquela época, né? Aquele momento que era vivenciado por Jesus e os seus discípulos, né? Nós estamos hoje refletindo sobre os últimos momentos, né? Porque Jesus aqui estava vivendo já o seu terceiro período de evangelização, né? Então foi naquele período que ele, após a ceia, né, a última ceia, ele estava reunido com os seus discípulos, né? E os discípulos mais próximos, eles estavam vivenciando naqueles dias os últimos e mais preciosos momentos do convívio com o seu mestre querido. Ao invés deles estarem alegres em função dos festejos da Páscoa, eles estavam tristes, desolados, diante dessa partida iminente do seu mestre querido, que retornaria aos braços do Pai. Que breve ele retornaria aos braços do Pai. E foi nesse contexto em que Jesus, sabedor da intensa dor que nos abraça quando da partida de pessoas queridas e muito amadas, ele busca nos dar o ensinamento das virtudes, da fé, da serenidade e da resignação. Porque é sabido que o Espírito, a essência da vida, ele permanece vivo, apesar de não o vermos. Quem nos conta essa passagem é João, o evangelista João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. E assim nos disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez
e tomar-vos-ei para mim, para que lá, onde estiver, estejais vós também. Então, nessa passagem, Jesus quis nos dizer: não fiquem com os corações sobrecarregados, porque além do sofrimento e das dores do mundo terreno, vos aguarda a felicidade em outras moradas, e cujo lugar é reservado para aqueles que têm fé em Deus e buscam praticar os seus ensinamentos. Nós temos que entender que a casa do Pai é o universo e as muitas moradas são os milhões e milhões de mundos que circulam, que gravitam no universo infinito. E cada morada, ela é apropriada aos seus habitantes, espíritos encarnados e desencarnados que estão no mesmo grau evolutivo, no mesmo progresso moral. E essas muitas moradas, nós também podemos interpretar como sendo o estado de felicidade ou infelicidade em que o espírito encarnado, ou melhor, que o espírito desencarnado, ele estagia na erraticidade. E entende-se por erraticidade o período, o intervalo em que o espírito, independente do seu progresso alcançado, ele observa o seu passado e busca meios de se elevar numa próxima oportunidade reencarnatória. Aqueles espíritos que deixam a existência terrena e permanecem presos aos bens, aos vícios e às paixões terrenas, eles terão bastante dificuldade de regressar à espiritualidade, podendo ficar longos períodos até se convencerem da sua nova realidade, da sua nova existência espiritual. Então é um período de sofrimento, né? Porque ele está naquela fase de preso aos bens, preso pelos vícios, né? E sem ter a vida corpórea, sem ter a existência corpórea. Então, são longos períodos, muitas vezes, de sofrimento, de aflições, né? E até ele se convencer dessa nova realidade pela qual ele passa, né? E lá no mundo espiritual, enquanto espíritos culpados sofrem os seus débitos e choram as suas dores,
aqueles espíritos que mais se ajustam aos ensinamentos do Cristo, eles gozam de uma luz resplandecente no convívio daqueles a que amam na espiritualidade. É muito importante nós termos também conhecimento que ao renascermos na espiritualidade, nós continuaremos a ser o que nós éramos enquanto encarnados. Não existe mudança. Nós simplesmente deixamos o nosso invólucro aqui e passamos. O que nós mudamos, na verdade, é um plano espiritual, né? É uma nova dimensão que se apresenta. E nós vamos para lá com os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, né? Então, enquanto nós estivermos encarnados, é muito importante que nós busquemos nos libertar das nossas imperfeições, nos libertar de todos os excessos de todas as ordens, né? E nos aperfeiçoar na prática do bem, por menor que seja o bem, por mais singelo que ele seja. Mas o que conta posteriormente na espiritualidade é o bem. É o bem, é o nosso capital principal que nós adquirimos, né? E isso daí é bastante importante, é um investimento, né, que nós fazemos, porque é exatamente esse nosso esforço terreno é que nos permitirá uma morada, né? Deus nos apresentará uma morada que seja mais compatível, né, aos nossos esforços, né? E continuando a falar sobre as moradas do Pai, os benfeitores espirituais, eles fazem uma classificação de mundos, né, de acordo com a nossa doutrina. Então nós temos os mundos primitivos, por onde nós passamos as nossas primeiras encarnações, onde lá nós nos apresentamos como espíritos simples e ignorantes, né? E hoje, e posteriormente, né, passamos para o mundo de provas e expiações, onde prevalece o mal em relação ao bem, né? E posteriormente, após esses mundos, né, de provas e expiações, nós passamos para os mundos de regeneração, que são os mundos intermediários, são mundos melhores, né? Ainda podemos passar por algum processo de expiação, mas são processos mais suaves, não tão pesados quanto se passa nos mundos de provas e expiações, né? São os mundos regeneradores, né? Nós podemos até dizer que são a aurora já que se apresenta de mundos felizes, né? Então, um outro mundo que vem a seguir na sua escala de elevação são os mundos felizes, né, onde o bem prevalece ao mal. E lá os espíritos já são menos materializados, existe ainda uma carga de materialização, mas ela é bem menor que nos mundos anteriores, né? E posteriormente nós temos os mundos celestes, são os mundos dos espíritos puros, onde já não existe mais a materialidade, né? E o que nós poderíamos dizer também,
que, de acordo com o que nos ensina a Gênese kardeciana, no capítulo 18, itens 1 a 3, tanto os mundos quanto os seres que os habitam, eles passam pela lei do progresso, que seria o progresso físico, através da transformação dos elementos que o compõem, né, a matéria, e o progresso moral, através da purgação das nossas imperfeições, né? E tanto para os espíritos encarnados quanto para os espíritos desencarnados, todos eles passando por essa lei de progresso, né? E quando nós falamos em purgações, nós somos remetidos para aquela cultura religiosa que nós tivemos no passado, do purgatório, né? Céu, inferno, que seria o intermediário entre céu e inferno, né? Então, a purgação, ou purgatório, nós poderemos vivenciá-lo também aqui, né, no mundo terreno, através de expiações pesadas, dolorosas, né, através de doenças complicadas, difíceis, né? Então, nós aqui na Terra já podemos até cumprir, né, esse período de purgatório, através das nossas purgações, né? Bem, então, e uma coisa que nós podemos também com certeza dizer é que nessa encarnação nós vivenciamos um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. Então daí você tem e faz aquela pergunta: mas então nós nascemos para sofrer? Não, nós não nascemos para sofrer. O sofrimento, ele é temporário. O que nós temos sim que aprender, isso daí é um ensinamento do Pai, que nós não devemos ser egoístas e orgulhosos. E que somos todos irmãos pelo mesmo Pai. O Pai, ele é único. E que nós nascemos para nos amar como o Pai nos ama, né? Esse daí é o caminho simples. E que as dores, os nossos sofrimentos, eles são os preços que nós pagamos, né, na aquisição das virtudes necessárias para o nosso progresso moral e espiritual, né? E quanto ao destino da Terra, que é algo também que nós estudamos nesse capítulo, Kardec ele traça um paralelo, ele faz uma analogia entre o universo e uma grande cidade, né? E nessa cidade ele coloca um hospital, né, com seus doentes estropiados, coloca uma penitenciária com todo tipo de malfeitores e coloca também nessa grande cidade um bairro insalubre, com seus moradores muito pobres.
e ele faz alguns comparativos, né, que são essas analogias. E ele busca alguns entendimentos. E um deles é que entende-se a Terra como sendo uma morada de provas e expiações ao juntarmos a um só tempo os ocupantes, no caso da Terra, né? Os ocupantes do hospital, da penitenciária e do bairro insalubre, e entenderemos por que as dores e as nossas aflições, elas superam os nossos momentos de felicidade e de prazer, né? E um outro entendimento que também ele extrai dessa analogia é que nem toda a humanidade do universo ela está na Terra. Da mesma maneira que nem todos os habitantes da grande cidade eles estão no hospital, na prisão e nem nos bairros insalubres, né? E um outro entendimento que se extrai dessa analogia é que, orientada por Kardec, né, é que nós saímos do hospital quando estivermos curados. Saímos de uma penitenciária, de uma prisão, quando tivermos cumprido a nossa pena, né? E nós saímos da Terra para mundos mais felizes quando nós estivermos curados das nossas enfermidades e estivermos quites com a lei dos nossos débitos morais, das nossas pendências morais, né? E o que nós temos, já caminhando para o nosso final de reflexão, é que alcançará a felicidade mais rapidamente e com menos sofrimento aqueles que mais rapidamente se esforçarem em dominar as suas más tendências. E Jesus, sempre Jesus, nos dando a receita, quando ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a nossa reflexão de hoje. E eu gostaria de lhes dar uma sugestão de leitura. Quando se fala em muitas moradas, eu gostaria de fazer uma leitura, uma sugestão de leitura. É uma leitura bastante intrigante e instigante também. Ela é um livro do Mário Frigeri, esse livro aqui, As 7 Esferas da Terra. Ele tem a chancela da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E é um livro muito, muito gostoso de se ler, ele nos prende bastante, né? Exatamente por ele ser instigante e intrigante também, né? E ele fala muito, inclusive faz algumas situações sobre a doutrina do Evangelho, cita vários evangelistas, né?
mas é muito interessante. As 7 esferas da Terra, do Mário Frigeri, tá bem? Mas eu só tenho a agradecer, né, de poder fazer esse compartilhamento com vocês, dessas nossas reflexões, tá bem? E convidá-los para a próxima oportunidade que Deus nos permita, tá bem? Então nós vamos fazer uma oração de agradecimento para encerrarmos a nossa presença aqui com vocês. Então nós agradecemos a Deus essa sua bondade em nos permitir, né, a nossa reflexão do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Que Deus nos proteja e nos ilumine. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.